Você que está em casa, minha amiga, meu amigo, o momento é esse para você aprender um pouquinho, até mesmo dicas para você ficar mais tranquilo e mais seguro. Porque a gente está brincando que é o homem que entende do coração, mas na verdade ele é um dos médicos mais competentes sobre o coração, porque ele é cardiologista e ele hoje vai falar um pouquinho que infelizmente, né, veio a óbito a filha, a enteada, né, que é filha, na verdade, coração do Roberto Carlos. Velho, isso me assustou. Ela, 44 anos, assim, de repente, sem nenhum problema de saúde. E, claro, nós vamos falar sobre tudo, hipertensão, tudo, mas eu quero entender o que aconteceu com ela. Então, eu ainda não... Quer dizer, eu li... Eu acho De que falar ataque cardíaco pra a gente. informação que eu tenho é a mesma que vocês têm, né? Mas, assim, ela teve uma morte súbita, né? Que a gente chama. Então, morte súbita é uma coisa... É óbvio que é grave, porque é morte súbita, né? Mas o que leva E a isso? como o próprio nome diz, é súbito e nem sempre dá recado antes. As principais causas são infarto, arritmias graves, que podem causar isso. Né? A principal coisa é isso, é arritmia grave ou infarto. O que é arritmia, numa linguagem simples para a gente então, a entender? arritmia é o seguinte, você imagina que o coração bate assim, tum, 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 sempre. Ou seja, a hora que você tem uma batida, você já sabe quando vai ser a próxima, né? No mesmo ritmo. Então, a arritmia é quando o coração sai do compasso. Então, ele pode ou bater muito devagar, então ele bate, ao invés de bater tum, 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 ele bate tum, tum, muito lento, que a gente chama de bradicardia ou bradiarritmia. Bradi significa devagar, arritmia é o ritmo. Ou pode ser uma taquicardia, muito rápido. Várias pessoas têm isso, por quê? Tem que taquicardia. E aí, dentro das taquicardias, existem várias causas e várias gravidades. Existem taquicardias benignas, que é aquela palpitação do mau preparo físico ou de algum produto que às vezes causa, por exemplo, um excesso, alguns remédios, um excesso de cigarro, alguma coisa que a pessoa, um excesso de estresse e tal. Minha mãe tinha diabetes, virava e mexia, ela estava tendo isso. Pode ter realmente. Diabética é propenso? Pode, aumenta um pouco a chance. E tem as taquicardias, a gente diz malignas, que a frequência cardíaca, ou ela sobe demais a um número muito alto, a uma frequência tão rápida, ao ponto de não dar tempo nem do coração relaxar, nem dele injetar sangue. Então, ao invés do coração fazer isso, o que ele faz? O coração, ele relaxa e contrai, relaxa e contrai. Então, você imagina que se ele bate muito rápido, ele nem relaxa para encher de sangue, ele jogar sangue para frente, e nem contrai o suficiente. Então, a falta isso faz com que ele não mande sangue suficiente para o corpo todo. E no corpo todo tem o cérebro, que é um dos pontos principais do corpo. Então, o sangue não vai na pressão, nem na quantidade suficiente para o cérebro, para os órgãos principais. Cérebro, coração, rins. E com isso a pessoa pode perder consciência e até levar ao óbito, morrer. Né? Então, mas ele não deixa sinais? Assim, por exemplo, que soube que ela morreu na madrugada, que veio a falecer na madrugada e que ela não está com nenhum problema de saúde. Mas muitas pessoas são assim. Por isso que a gente sempre que a gente vem aqui, você faz uma campanha ótima e a gente bate o pé no seguinte: a pessoa tem que fazer check-up enquanto não tem nenhum sinal, entende? Porque hoje, eu até brinco que os planos de saúde são planos de doença, né? Porque a pessoa vai se tratar quando tem doença. E, então, por sinal, alguns estão muito mal aí, né? Exatamente. Melhorar então, também. A gente tem... O sistema de saúde, ele tem que prever a doença. Então, ele tem que tratar enquanto tem saúde. Fazer a prevenção. Então, a pessoa tem que ir fazer um check-up. Não sei dizer se ela fazia check-up ou não. É possível que sim, Infelizmente, algumas dessas arritmias, elas não... É difícil até da gente detectar em check-up. Nossa. Se a pessoa não faz check-up, então, fica mais difícil ainda, porque aí não tem como detectar. Então, ainda tem uma porcentagem grande de pessoas que morrem de morte súbita. E a maioria são pessoas assim, nessa faixa de idade, mais jovem, né, 40 a 50 anos. Nossa, só estou nessa faixa. Também. E eu sou homem, pior. Assusta, né? Homem é mais como mulher. Ainda? Homem? Ainda, nessa faixa de idade, E sem dar sinais muito importantes antes. Então, a pessoa que está nessa faixa de idade que ela estava, que nós estamos, é uma faixa de idade muito produtiva. Doutor, você me desculpa, se eu vou discordar, porque eu tô na fase dos 27.
Não, eu sei, mas é que eu considerei Tá? dos 20 aos Tá. 47. Então começa Entendeu? dos 20, porque eu estou nos 27, eu parei agora É com que você 27 acabou de anos. falar da fase. Não, nessa fase assim de amigos, assim, Na fase de geração, amigos, nesse marido. rol de amigos, exatamente. Então, nessa fase é uma fase Mas com muito... 27 também tem que visitar também. Tem, Começar com a fazer. 32 Com que idade também. começa, doutor, para frequentar, visitar, fazer uma consulta anual com o cardiologista? Hoje- Porque as pessoas ficam esperando ter problema, ou achando que só pessoas na terceira idade, que é a melhor idade para começar esse acompanhamento, e não é verdade. Em hipótese alguma. Hoje a pessoa tem que começar a fazer uma avaliação por volta dos 30, 35 anos. Tudo depende dos antecedentes dela. Então, por exemplo, se a pessoa não tem nenhum antecedente na família, não tem nenhum outro fator de risco, não fuma, não tem diabetes, não usa nenhum medicamento que pode causar algum problema, enfim, não tem nenhum fator, ela pode levar um pouquinho mais para adiante, começar com 35, 40, vamos dizer assim, mas pelo menos uns 35 Mas anos o homem. qual é a decidência, por exemplo? Você tem que o pai, os avós também contam, doutor? A gente conta os mais próximos, que são pai e mãe, né? Principalmente se tiveram problema antes dos 60 anos, né? Irmãos e eventualmente avós. Avós também. Né? A gente não conta muito um tio distante e tal. Tudo depende da história, por isso que é importante se fazer um check-upzinho. Eu sempre digo, a mulher, ela ainda tem uma certa proteção um pouco maior, porque ela tem o hábito de ir no ginecologista desde os 16, 18 anos, ela começa a ir no gineco. Antes. Então, até antes, né? Mas pelo menos 16, 18 anos. Então a mulher já tem um médico lá que vai dando uma olhadinha nela e vai conversando alguma coisa, e o gineco passa a ser um confidente dela, no sentido da saúde. Que ela chega e fala, não sei o que está acontecendo, que eu estou tendo umas palpitações. Não sei o que está acontecendo. A gente pega o ginecologista como clínico geral. Exatamente. Então, ele acaba, olha, então vai procurar... Geraldo Caldeira que o diga. Então, ele fala, vai procurar o fulano, vai procurar o ciclano. Então, ele vai te orientando. Vai encaminhando, isso é verdade. O homem é o cara que menos vai no médico, né? Então, ele foge do médico, vai. Tanto que muitos dos homens vêm no consultório da gente porque a esposa marcou a consulta. E ele vem, aí você pergunta, o que você sente? Ele fala, não sei, minha mulher que marcou. Então, é muito engraçado. E o homem, nessa faixa de idade de 35, 40, 45 anos, ele é até mais comum que a mulher. Eu fiz um cateterismo na semana passada de um rapaz que infartou com 34, 35 anos de idade. Quer dizer, um cara jovem. E o que leva, então, um homem jovem, a ter um infarto? Junta um monte de coisa, né? Tirando cigarro, bebidas que a gente está falando, tem mais a qualidade de vida. O estresse também ajuda? O estresse, a maioria tem uma vida irregular, uma alimentação irregular. É muito mais comum você olhar e ver a pessoa com sobrepeso, mesmo jovem. O sobrepeso também é um dos fatores gravíssimos hoje? E a falta de procurar, de regrar um pouco a vida. Quando a gente fala para a pessoa tomar alguns cuidados, a primeira impressão que ela tem é o seguinte, não vou poder mais comer nada, beber nada, viajar, não vou... E a gente fala, não, é o contrário, quer dizer, você vai poder... Fazer isso, mas com qualidade. Você vai poder comer tua pizza no domingo, você só não pode comer pizza todos os dias, entendeu? A alimentação hoje em dia, principalmente dessa moçada nova, está muito errada. Isso não assusta? Está muito errada, Nani. Porque assim, muito fast food, muita gordura, muita fritura, muito... E desde que eles são desse tamanho, né? Você vê, você dá dinheiro para o teu filho comer na escola, ele compra uma batatinha frita, se bobear ele faz isso, né? Ele troca o arroz e feijão pelo fast food, né? E isso é uma coisa que agora, se eu não me engano, nas escolas de São Paulo, está tendo uma campanha muito grande para proibir até algumas desses salgadinhos industrializados. Mas, doutor, vou te falar, isso vai ser complicado, porque nas melhores escolas, cada dia mais estão abrindo, como que fala, essas barraquinhas, né? É crepe francês, é de milkshake. E saiu o arroz e feijão que a gente comia. Eu como todos os dias. Eu adoro. Eu também. Então, e é muito difícil você enfiar no final de semana, porque é no final de semana que, na verdade, nossos filhos ficam direto com a gente, porque eles almoçam, a gente trabalha, eles almoçam na escola, ou sei lá, né? A minha filha almoça na escola. Então,
e acaba comendo bobagem. Então, no final de semana, você vai tentar enfiar uma salada, ele não quer nem a pau, porque ele não está habituado à salada, aquilo não entrou. Então, o que a gente tem passado é que a rotina da família tem que começar desde a criança. Tem que mudar a rotina da família em relação à alimentação, porque não tem jeito. Você pega, eu tenho pacientes, por exemplo, diabéticos ou hipertensos, que a gente pede para ele cortar alguma coisa da alimentação dele. É muito difícil você mudar a estrutura alimentar, o hábito, com 50, 60 anos de idade. Eles estão com a cabeça bem fechada, principalmente os homens. É. E o sal? Me fala do sal. Eu tenho um marido que não para de comer sal, é impressionante. Não adianta, eu já falei. Eu falei, olha, para de comer sal. A comida está temperada e joga sal. Ai, o médico falou que de coração eu não morro. Não morre essa frase semana. bem masculina, né? É verdade.